Como fica o Simples Nacional com a reforma tributária? A reforma tributária, ela já é uma realidade. A partir agora do ano de 2026 já começa o processo de transição e ele se dá até o ano de 2032. Nesse ano agora de 2026, você já percebeu que todos os portais foram transferidos para o Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço. Então, todos os prestadores de serviço já estão emitindo a nota no seu respectivo Portal Nacional. Ah, Diego, mas a minha prefeitura ainda não foi e tal. Algumas prefeituras fizeram um link direto com o Portal Nacional para que já possam fazer a emissão por lá. Nesse ano, já teremos também o destaque do IBS e do CBS. Ah, Diego, mas nós ainda não temos as alíquotas do IBS e do CBS, mas vão ser destacados uma alíquota ali fictícia até o Senado Federal estabelecer as alíquotas. Afinal de contas, eu sou Simples Nacional. Como que eu vou ser impactado? Vale lembrar que você que é Simples Nacional vai ser drasticamente impactado. Ah, Diego, por quê? O Simples Nacional, ele é um regime simplificado. E a ideia desse regime simplificado é que o Simples Nacional paga na guia dele todos os impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda de pessoa jurídica. Então, todos os impostos que o Simples precisa pagar, ele paga ali dentro da guia dele. E hoje, toda empresa que é do Simples Nacional, ela gera no máximo ali de crédito proporcional ao que ela paga na guia dela. Então, às vezes ela paga 2% de ICMS, 3% de COFINS, 1% ali de PIS. Então, via de regra, ela só gera de crédito proporcionalmente ao pouquinho de crédito que ela tem ali, que ela paga de imposto. E por que vai mudar drasticamente para o Simples Nacional? Porque a reforma tributária, ela muda a regra do jogo. Hoje nós temos dois sistemas, o cumulativo e o não cumulativo. Agora, com a reforma tributária, muda para a não cumulatividade. O que significa isso? Com a reforma, nós teremos a constituição de dois novos impostos, o IBS e o CBS. O IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Que é o IBS, Imposto de Bens e Serviços, e o CBS, a Contribuição de Bens e Serviços. O CBS, ele vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI. Então, o CBS é de competência da União e o IBS é de competência dos estados, municípios e do Distrito Federal. E por que eu disse isso? Porque agora, com a reforma tributária, nós teremos o padrão da não cumulatividade. O que significa? Toda movimentação que eu comprar na entrada, eu vou apropriar um crédito e quando eu vender, eu vou debitar essa operação. E hoje nós temos aí a possibilidade do lucro presumido, que é o quê? Eu compro, não aproprio nenhum crédito e na venda eu faço uma presunção do que o governo entende que é o meu lucro. É meio bizarro, mas é assim que funciona o sistema tributário nacional. Então o governo, ele entende que eu tenho uma possibilidade, uma previsão de um lucro que ele entende que é esse lucro e eu faço uma presunção desse valor na minha saída. Isso acabou com a reforma tributária. Existe agora o crédito e o débito. E por que eu disse que as empresas do Simples vão ser drasticamente impactadas? Porque se você é Simples Nacional, como eu falei, você quando gera um valor pequeno de crédito ou não gera crédito. Então, muitas empresas que mudarem para o sistema do IBS, do CBS, da reforma tributária, desse IVA dual, que é o Imposto de Valor Agregado, então todas as empresas que mudarem para essa movimentação vão querer fazer o quê? Ter crédito na entrada. Só que pensa você Simples não gerando esse crédito na entrada para esses prestadores de serviço, esses comércios. Então, essa empresa, muitas das vezes, pensa numa empresa com uma margem de lucro pequena, varejista, comércio aqui no país. Vamos colocar uma margem aí que a pessoa está com uma margem de 10%, 5%. Pensa, se a pessoa tem uma margem de lucro de 5%, não ter o crédito na entrada é praticamente todo o lucro dele. E por que isso é importante? Ainda nós não temos as alíquotas definidas, mas a previsão é que ela vai ficar em torno de 28%, 29%. O IBS em torno de 17%, 18% e o CBS em torno de 7%, 8%. Então vamos colocar aí que se essa alíquota cheia ficar em 28%, significa que na venda, uma empresa que está no IVA dual, nesse Imposto de Valor Agregado do IBS e do CBS, ela vai apropriar aí quase 30% de crédito da operação.
Só que na venda ela vai debitar esse valor também. Só que se eu comprei de uma empresa do Simples Nacional, eu não vou apropriar esse crédito. Então muitas empresas já estão fazendo o processo de migração de parar de comprar ou de tomar serviço de empresas do Simples Nacional. Então a reforma tributária ela muda a lógica do jogo. Como eu falei, ela agora tem essa questão da não cumulatividade. Outro princípio que ela muda, que agora é o princípio da neutralidade. Então toda essa guerra fiscal que a gente tem hoje de a empresa comprou do Espírito Santo, comprou de Minas Gerais, vai ter diferença de alíquota, isso vai acabar. Porque nós teremos uma alíquota padrão para o país todo, uma legislação única para o país todo. E essa é a ideia da reforma tributária. A ideia da reforma tributária é trazer simplificação para o processo tributário. Já tem alguns especialistas falando que a tributação, o valor, o percentual em alíquota vai aumentar, mas nós ainda não temos isso definido. Esse ano de 2026 serão definidas as respectivas alíquotas. E quando a gente fala desse princípio da neutralidade, muda também toda a forma do jogo, porque antigamente a empresa, às vezes, eu estou aqui em BH, a empresa decidir para o Espírito Santo, para Nova Lima, para outro município para ter algum benefício fiscal, porque você pagava imposto onde a empresa estava sediada. Agora é sempre onde houve a prestação de serviço, então sempre é no destino, onde a prestação de serviço ocorreu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a reforma tributária vai mudar todo o jogo. E não é que o Simples Nacional vai acabar, mas toda empresa do Simples Nacional que não se programar para a reforma tributária, não entender sobre o modelo híbrido que a gente pode adotar, sobre a pequena possibilidade ali de geração de crédito, ou em alguns casos que ela não vai conseguir gerar esse crédito, faz sentido ela permanecer no Simples Nacional, faz sentido ela migrar para o sistema do IVA dual, para o IBS, para o CBS. Então, as empresas do Simples Nacional não serão extintas, mas as empresas que não se programarem para a reforma tributária podem ter as suas portas fechadas. Mas se você é empresário do Simples Nacional, está confuso, não entendeu nada sobre a reforma tributária, precisa de auxílio, está com a sua empresa, precisa entender os movimentos que você vai fazer com a sua empresa e as decisões que você vai tomar a partir da reforma tributária, entre em contato conosco. Nós temos aqui um time de profissionais e nós podemos te auxiliar em todo esse processo. Fechado? Esse é nosso vídeo de hoje. Semana que vem nós voltamos com mais um vídeo. Valeu!